Com licença, senhor. Sim. O que aconteceria se, por um motivo desconhecido, alguém tivesse acesso a 100% de sua capacidade cerebral? Ah, 100%? Isso. Você tem aí 5 finais de semana por mês, certo? Então você tem 10 dias. 10 vezes 365. Ô, caralho, tô fazendo conta errada. Quantos dias no mês dá? Quantos dias no mês dá? 10. Quantas semanas tem o ano? 56. Então, 10 vezes Alanzinha, 56. R$5. É, mas tá errado isso aqui. Você poder... Eu não errando tudo, meu! É coisa da vida mesmo. Eclipses. Literalmente qualquer um com ensino fundamental deve saber o processo que dá origem a esse fenômeno. Olha o anel, ainda não! Olha o anel! Olha o anel! Olha o anel diamante! A Cleide sem calcinha. O eclipse solar ocorre quando há um alinhamento Sol, Lua e Terra, e eclipse lunar quando é um alinhamento Sol, Terra e Lua. Só um animal irracional não conseguiria entender isso. Será? E eu vou refutar minha afirmação anterior, mostrando que sim, existem pessoas que não conseguem entender o básico, e eu quero que vocês adivinhem que tipo de pessoas são essas. Quem diria eu, né? É claro que estamos falando dos terraplanistas, mas especificamente um deles, que tem um QI tão alto que nem mesmo Einstein seria páreo para refutá-lo. Ah, vai tomar no cu, eu. Vamos ver agora o Super Xandão, na época do eclipse, que aconteceu no Nordeste, tentando refutar o eclipse na Terra esférica, e mostrar como tudo isso funciona na Terra plana. Outra vez? E só para contextualizar, o vídeo começa com o Super reagindo a uma explicação do eclipse solar, com o cara dando umas indiretas nele, e ele reagindo a tudo com cara de paisagem. Entendeu? Entendi. Essa semana a gente presenciou na nossa Xandolândia um eclipse solar. O que é um eclipse solar? É quando a Lua plana fica entre o Sol plano e a nossa Terra plana, gerando uma região de sombra. Essa região de sombra é muito pequena. O território que fica nessa sombra geralmente é um espaço bem pequeno e que observa o dia virar noite. Uma região um pouco maior fica na penumbra. Penumbra é uma região que recebe um pouco mais de luz. Por que nós não temos eclipse todo mês, já que a Lua gasta 27 ou 28 dias para dar uma volta completa em torno de nós? Porque a órbita da Lua plana é um pouco inclinada em relação à órbita da Terra em torno do Sol. Mas as datas dos eclipses são facilmente calculáveis e previsíveis. Talvez não pelo Chan de Aristóteles. Não sei se cálculo é o forte dele. E depois dessa explicação que dá nó no cérebro de terraplanista, vamos ver o que o Super tem pra falar. Aqui não sei se o cara tá falando... Isso aqui foi uma resposta pra mim, né? Não sei qual que é o lance aqui. Mas enfim, né? O cara aqui, ele comete uma série de afirmações baseadas em premissas que são totalmente questionáveis. Premissas totalmente questionáveis que a maligna NASA esconde desde a Idade Média, antes mesmo de ser fundada. Porra. Vamos lá, né? Falou e não falou nada. Quê? Vou tentar ver se eu consigo comentar sobre alguma coisa aqui, né? Eu quero, eu posso. O que é um eclipse solar? É quando a Lua plana fica entre o Sol plano e a nossa Terra plana. Vamos já começar aqui. Não adianta. Eu acho que ele é um professor de física esse daqui, né? Não adianta, professor, você ficar tirando onda sobre o assunto e fazer afirmações que são cabíveis dentro do modelo que você defende e querer colocar isso na conta da Terra plana, né? Ó o globo girando aí, ó. Ele diz isso agora, só pra depois confirmar que é isso mesmo, que pra eles o eclipse é uma lua plana entre o Sol plano e a Terra plana. Ah, caralho! No modelo da Terra plana, o eclipse solar poderia ser explicado pelo alinhamento entre o Sol e Lua, uma vez que ambos os astros, Sol e Lua, circulam acima de nós. O Sol circula meio grau mais rápido. Isso faz com que num determinado momento ocorra o eclipse. Ué? Se você observar o eclipse anular, que foi o que aconteceu, você percebe que isso se encaixa com aquilo que é descrito na Bíblia. O quê? O astro Sol, ele foi criado para governar o dia. Ele é um pouco maior. E a Lua, que é um pouco menor, foi feita para governar a noite. É exatamente o que você vê acontecendo nesse eclipse aqui, ó. Veja que
se de fato for a Lua que está alinhada com o Sol nesse momento, a Lua, por ser menor que o Sol, ela produz exatamente esse efeito aqui da borda solar. Caralho, maluco. E o que isso tem a ver com o que tá na Bíblia, sendo que existem eclipses que a Lua tem um tamanho aparente maior, que consegue cobrir todo o Sol. Ou seja, essa borda, entre aspas, do Sol, ela fica mais evidente, porque a Lua é menor, tá? 190 de QI. Então, dentro dessa tese de que no modelo da Terra plana, modelo que não tem cálculo nenhum, diga-se de passagem, o Sol circula mais rápido e vai chegar a um determinado momento onde esses dois estarão alinhados, vai acabar acontecendo esse eclipse, tá? Por que eu falo essa tese? Eu não afirmo. Talvez porque não existe evidência nenhuma dessa caceta. Por que eu falo essa tese? Eu não afirmo. Porque eu não sou desonesto. Eu não posso falar que uma coisa acontece de uma determinada forma se eu não consigo provar de maneira cabal aquilo. Pelo menos dessa vez ele admite que não tem prova de merda nenhuma. Eu quero gozar. Diferente do Globe Globe, por exemplo. Vocês dizem que o eclipse acontece também pelo alinhamento das 3 bolas, mas elas estão no vácuo do espaço. E para que ele ocorra, é preciso toda uma matemática de angulação da Terra, movimentação dos astros à sua volta, para que isso encaixe perfeitamente e aconteça. E é exatamente por isso que só temos 2 eclipses por ano, cacete. Isso é um modelo. Isso nunca foi provado. Ai, Alexandre de Moraes. Aliás, seria muito interessante que eles mostrassem, através dos satélites geoestacionários, eles dizem que tem mais de 8.000 satélites geoestacionários. Seria muito interessante se eles mostrassem um eclipse como esse, que é um fenômeno muito bonito, muito interessante e intriga os seres humanos. Seria interessante se fosse mostrado a partir de um satélite geoestacionário. E sabe o que é pior? Existe, cacete, vários e vários eclipses que os satélites geoestacionários capturaram a sombra da Lua passando sobre a Terra. Mas vocês já sabem a resposta que eles vão dar. É tudo CGI. Bastaria mostrar as bolas alinhadas no espaço e tudo estaria claro, ninguém discutiria sobre isso. Então você quer ver as bolas alinhadas, né, Xandão? É você. Ai, Chaves, ai, Chaves. E eu já expliquei todas essas coisas aqui na minha live. Eu só tô explicando de novo porque o professor aqui, ele tá querendo ironizar. E aqui ele vai utilizar, né, professor, o que vocês usam para provar que o modelo de vocês está certo, que é esse desenho. É tudo CGI. Vocês não conseguem mostrar através de imagens reais isso daqui acontecendo, embora vocês defendam que tem satélite orbitando a mais de 27.000 por hora, nesse exato momento. Não tem foto da Terra, a gente não vê a Terra se movimentar, porque eles não mostram isso pra gente, a gente não vê absolutamente nada. Meu Deus. Então, voltamos para o desenho de 4ª série. Disse o cara que não sabe usar o Paint. R$5. Abre a porra do Paint. Bom dia, Cadê o Sean. Paint? Em que ano A bolota! você pretende ter seu sítio, fazenda? Como é que eu... Cadê o bagulho aqui? Eu não sei mexer nessa porra, tá? Tu é analfabeto. É assim que eles provam. Através de desenhos e CGI. É o desenho animado. É tudo CGI. Então, em tese, professor, você se esquece. Em tese, dentro do modelo que vocês defendem, a coisa acontece dessa forma. Porque essa porra que tá certo. Essa merda aí que tá certo. Não sou eu, não. Não significa que é a verdade absoluta, porque isso daí nunca foi testado e mostrado. Aliás, não existe nada, absolutamente nada, nenhum tipo de experimento que mostre qualquer tipo de movimentação que a Terra sequer faz. E nessa loucura de dizer que tudo é esférico, chamam de circunferência, mas eu tenho as evidências. Dos mais de 14 movimentos que eles dizem que a Terra faz, nenhum foi provado até hoje. Agora, imagine um movimento como esse. Mas as datas dos eclipses são facilmente calculáveis e previsíveis. Talvez não pelo Xandistóteles. Não foi graças a mim não, ô professor. Foi graças a terraplanistas. Sabe por que vocês conseguem calcular hoje com precisão os eclipses? Graças aos terraplanistas lá do passado. Que já faziam isso. E aí, como fica a história? Deu a
porra, fudeu foi tudo. Ou o professor acha que foi a NASA que desenvolveu o cálculo. Na verdade, quem cita a NASA todo o tempo são vocês terraplanistas. Então cala a boquinha aí. Os hebreus, os gregos, os egípcios. Gerdriane, Silvinha, Demétrios. A Cleide sem calcinha. Todos, há milhares de anos atrás. Ainda bem que eu sei ler hieróglifos. Aqui diz: se não tem comprovação, meu pau na sua mão. Previam eclipses com extrema precisão, porque entendiam do funcionamento a mecânica celeste. 190 de QI. Embora tenha certa verdade que esses povos antigos já tinham cálculos para prever eclipses, ainda assim a previsão não era 100% correta. Somente com os conhecimentos que tivemos nos últimos séculos sobre a órbita da Terra ao redor do Sol e da Lua em torno da Terra foi quando os eclipses tiveram suas previsões mais corretas. Tudo isso graças ao conhecimento de que a Terra não é plana. Você entendeu? Se não entendeu, vai se fuder. Eram terraplanistas. A cosmologia que eles defendiam era essa. E preparem-se, porque agora, o Super Xandão vai assistir uma versão terraplanista do universo astronômico que vai provar o eclipse na Terra plana. Tentem tancar essa bosta. Já viu, né? Vendo as falácias da Globolândia sobre o eclipse do dia 14 na Terra plana. Chora, terraplanista! Como que lá no Texas tá o anel de fogo e aqui em João Pessoa não tá? Quem que não tá? Explica! Explica essa! Chora Photoshop! Não fala que a gente foi pago pela NASA. É, foi pago pela NASA, ó. Eu com câmera sem filtro. Então, cara, não tem como, tá? É um chora terraplanista e chora Photoshop hoje. Nessa parte que o Sacani começa a falar com a voz do Alvin e os esquilos, eu tive que abaixar a porra do volume em quase 80% na edição, porque o corno aí do terraplanista que fez o vídeo não deve entender nada de equalização de áudio. Abaixem o volume aí, porque eu vou mostrar como tava o áudio normal. O eclipse do dia 14 na Terra plana. Chora, terraplanista! Como que lá no Texas tá o anel de fogo e aqui em João Pessoa não tá? Seu lazarento, filho de uma puta. Excomungado, filho dos infernos. Terraplanista, além de burro, quase consegue deixar os outros surdos por incompetência na hora de equalizar o áudio. Fala abaixo que eu não sou surdo. Esses Globe são ridículos. Na cabeça deles funciona da seguinte forma: não sei como funciona na Terra plana, então tá refutado. Falou o terraplanista que acha que refutar é dizer que é tudo CGI, vai a chupar um canavial daquele negócio grosso. Se você perguntar pro Sacani ou qualquer outro globosexual por que o eclipse do dia 14 não funciona na Terra plana, eles não sabem responder. Vamos lá responder as falácias. O eclipse do dia 14 aconteceu assim. A sombra começou lá nos Estados Unidos e só depois passou pelo Brasil. Na cabeça dos globaloides a sombra deveria começar no nordeste do Brasil e só depois iria para os Estados Unidos. Tem uns até que dizem que a sombra deveria começar na Oceânia, passar pela África e só depois chegar no Brasil. Está totalmente errado e não é isso que o modelo da Terra plana defende. Nesse app o Sol e a Lua estão fora de escala. Quando você vê o Sol e Lua desse jeito parece que já... Super. Não, irmão. Assando carne. Estão se sobrepondo um ao outro. Mas isso está longe de acontecer, pois o Sol e a Lua são bem mais pequenos do que o app mostra. Na Terra plana o Sol tem aproximadamente 40 a 60 km de diâmetro e a Lua um pouco menos. 40 km. Sim. Segundo o corno aí o Sol e a Lua tem cerca de 40 km. Aquela bosta no céu, que nunca muda de tamanho, só tem 40 km. Agora você me pegou, viu? Agora é complicado, né? Seriam mais ou menos desse jeito aqui. O Sol é o círculo vermelho e a Lua é o círculo azul. Observem esse gráfico. É nítido quando o Sol e a Lua passam pela Oceânia e a África não estão sobrepostos um no outro. Esse é o tal do mula. E por que a sombra começou nos Estados Unidos e não no Brasil? Simples, o eclipse começou às 15 horas e 3 minutos UTC. Nesse instante o Sol estava sobre o Brasil. Isso significa que a sombra do eclipse tem que começar na diagonal em relação à fonte de luz e não paralela, pelo simples fato de que o Sol e a Lua ainda estão parcialmente sobrepostos. Quando a sombra do eclipse começou nos Estados Unidos, o Sol estava acima do Brasil. Isso se deve ao simples fato de que o Sol e a Lua estavam parcialmente sobrepostos. Logo, a sombra do eclipse deve estar diagonal em relação à fonte de luz, e não abaixo da fonte de luz como mostra esses desenhos ultradidáticos. Quem não entender tem menos de 50 de coeficiente de inteligência. Eu acho que...
E reparem, segundo o terraplanista aí, que fez esse vídeo lixo, pegando uma animação de aplicativo pra terraplanista trouxa, disse que o sol de 40 km estava sobre o Brasil, quando a sombra apareceu nos Estados Unidos, ou seja, segundo ele, mesmo por milhares de quilômetros de distância, o sol continuou mantendo o mesmo tamanho que estava sobre o Brasil. Repito, o sol não mudou de tamanho, como eles não conseguem notar a estupidez. Você fala que nós é doido? Olha só, doido é o cavalo, tá em cima do muro, gente, é o cavalo. É muito pra eles entenderem, será? Hã? Será que é muito pro Sérgio entender? Só para mostrar como que a sombra do eclipse não começa embaixo do Sol e da Lua, mas sim na diagonal da fonte de luz, ou seja, a sombra só começa lá no Oceano Pacífico. Ou seja, o eclipse do dia 14 funciona perfeitamente na Terra plana. O Sacani e outros boloides com coeficiente de inteligência baixo não sabem como o fenômeno ocorre na Terra plana e simplesmente falam que não funciona. Agora com esse seu vídeo merda, só me fez ter mais motivos ainda pra ver como esses supostos modelos terraplanistas não explicam porra nenhuma e só complicam mais ainda pra vocês. Parabéns, Zé! Ótimo vídeo. Prático, objetivo e é uma maneira de explicar como que acontece no modelo plano. Emburreça. Os eclipses, eles podem ser explicados em ambos os modelos. A questão é, qual é o verdadeiro? Qual se configura exatamente como verdadeiro? Né? Então, sempre volto naquela tecla. Falar sobre eclipse não define a forma da Terra. Você podia pelo menos terminar de mastigar essa comida para evitar esse som nojento e irritante. Os caras simplesmente ignoram o fato e eles usam de falácias, né? Essas coisas aí do... vai falar que é CGI. CGI, cara. É tudo CGI. A Cleide sem calcinha. Vai tomar o cu, pra puta que eu pariu. O Scooby-Doo vai tomar o cu, o Scooby-Doo. O Scooby, você é fácil convivo.